Boa noite. Tem gente chegando por aqui. Eu ia falar segunda-feira, a gente se acostuma, né? São 12 semanas de live, mas hoje é terça-feira, 9h30. Muito bem-vindos, quem tá chegando por aí. Natália, Michele, quem mais? Aline, outra Michele, Danúzia, Angélica, Belisa, Diane, Carol, que prazer ter vocês por aqui. Que gostoso. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Tem gente recebendo a notificação agora que a live começou. A Camila, oi Camila, bem-vinda. Enquanto o pessoal vai recebendo a notificação, Érica, bora para a 12ª. Angélica. Tem gente nova chegando por aqui. Quem que tá aqui pela primeira vez na live? Fala eu. Suzy. Oi, Suzy. Sábado a gente vai estar em Fronteira, hein? Quem tá chegando por aí? A Camila. A Érica. Ah, você não tá pela primeira vez aqui? Ah, sim, você já tá há mais tempo. Quem que tá pela primeira vez? Angélica, bem-vinda, Angélica. Que bom você por aqui. Suzy, você também é a primeira? Ah, e tem amigas se encontrando, a Carol encontrando a Diane, a Danuzi. Michele, você também é a primeira? Que bom. Que bom, gente nova. Quem já é, não vou falar velho, né? Vou falar antigo. Não, também não fica bem. Quem já é companhia aqui frequente? Levanta a mão por aí. Ó, hoje eu tô sozinha em casa com os meninos e eles foram dormir. Eu coloquei para dormir, era mais ou menos 8:45. Tava assim, um pouco ansiosa para saber se eu ia dar conta desse recado. O Diogo tá fazendo um curso essa semana inteirinha, até às 11 da noite. Mas eu disse, não vou desmarcar, eu sei que vai dar tudo certo. Os meninos dormem aqui em casa às 9h30. Aí eu adiantei um pouquinho o processo. Não coloquei televisão hoje à noite, porque eu sei que quando não coloca TV eles ficam mais relaxados, calmos. E joguei um joguinho com eles. Depois até tenho que contar para vocês a respeito desse jogo, porque tem muita frustração aí que aconteceu agorinha há pouco. Tô fresquinha para falar para vocês. Então tem gente chegando nova e tem gente que já tá aqui faz tempo. Que já tá desde a primeira live, e nós estamos na 12ª. Gente, sabe o que é isso? 12 semanas. Tô tão feliz. Toda semaninha, gente, aqui com um tema. E esse assunto não tem fim, né? Às vezes eu acabo uma live e falo, ai, nossa, acho que não tem tema para a próxima semana. Imagina, de repente o tema aparece. E esse aqui, sobre frustração, justamente num período em que tanta gente está precisando conversar a esse respeito. Muitas pessoas me perguntando sobre isso, nos atendimentos individuais, na escola, as famílias perguntando como lidar com a frustração das crianças. Eu falei, pera lá, vamos falar disso numa live. Então, quem tá por aqui, vamos conversar, vamos trocar experiência. Eu sempre convido para quem está chegando pela primeira vez, eu falo um pouquinho a respeito do tema, mas fica aqui aberto para vocês comentarem. Tem uma outra coisa que vocês podem fazer, é chamar alguém, as pessoas aqui no comentário, marca o arroba da pessoa, ela recebe a notificação, o convite para chegar por aqui. Então, se você está participando a primeira vez, fique à vontade para fazer pergunta. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para ler, porque a pergunta de vocês demora uns minutinhos para chegar, uns segundos para chegar, e às vezes eu estou no meio de uma fala, chega uma pergunta ou um comentário de algo que eu falei há pouquinho tempo atrás. Mas tudo vai se encaixando, se ajeitando, tá bom? E o tema de hoje é Minha criança não tolera frustração. E aí, que história é essa? Minha criança não tolera frustração. Ainda hoje fiz uns stories perguntando, mas quais são as reações? Se joga para trás, chora, grita, se joga no chão, esperneia, bate pé, ou a criança lida com frustração de maneira tranquila, numa boa, sem apresentar nenhuma expressão intensa. Quais são as expressões dessa frustração que tanto chamam a nossa atenção e que tanto nos fazem perder o controle muitas vezes, né? Porque também é tão difícil para a gente lidar com a frustração dos nossos filhos. Talvez é difícil
Deve ser difícil na mesma medida, se a gente pudesse comparar. Tão difícil para quem está vivenciando, experimentando, quanto também para quem está ali, acompanhando esse processo de frustração do outro. Porque a gente é tomado por um desejo de controlar as reações das crianças, né? De impedir que elas sintam ou que elas se expressem de maneira muito intensa, porque logo a gente já sai rotulando e classificando as expressões como birra. Assim é comum, a gente chama mesmo todas as expressões das crianças, aquelas que são intensas e saem da normalidade, daquilo que a gente considera ok, a gente chama de birra. E isso é muito particular, cada um tem um parâmetro, né? Às vezes o que uma criança está fazendo para aquela mãe, pai, não é birra, e para outra pessoa que está olhando de fora vai falar, nossa, que birra horrorosa. Ainda a Mayara compartilhou o convite para essa live, né, nos stories dela e falou, olha, quando não tinha filho, eu era aquela que reparava, né, nas pessoas e agora ela tá aí vivenciando essa maternidade, tendo que lidar com as situações que ela mesma disse que não admitiria, né, como mãe, quando eu tiver os meus filhos, meu filho não vai fazer isso. Né? Então a gente vai aprendendo na maternidade que realmente a gente cuspiu e cai na testa e assim, invariavelmente isso vai acontecer com todo mundo que decide ter filho, ter filha. Então é o seguinte, essa história de frustração, ela nos toma de uma maneira muito intensa mesmo. Especialmente porque nós, adultos, também temos dificuldade para lidar com frustração. A gente também tem baixa tolerância à frustração, só que a gente se esquece quando a gente quer que a criança saiba lidar com frustração. Será? Eu vou aqui lançar uma pergunta e deixar para a gente refletir e até no final a gente responde essa pergunta. Será que nós não exigimos muito das crianças, especialmente das pequenas crianças, que elas saibam lidar com a frustração? Eu, propositadamente, deixei o título dúbio. Escuta esse título. Minha criança não tolera frustração. Qual criança? A criança a qual você é responsável, que você trouxe ao mundo e é seu filho, sua filha? Ou a sua própria criança? De qual criança, Natu, você vai falar hoje? Porque eu poderia ter falado, meus filhos não toleram frustração. É muito comum, eu uso muito, né, a expressão filhos, filhas, embora eu não goste muito porque sempre tem que ficar no masculino, né? Mas eu prefiro usar criança, porque sempre remete, sempre nos dá a possibilidade de olhar para a nossa própria criança. Realmente, crianças têm intolerância à frustração. E os adultos? Às vezes eu escuto alguém falar assim, um dia no atendimento uma pessoa me disse, meu filho não suporta a frustração, não aguenta, odeia a frustração. Eu falei, seu filho, eu, você, ninguém gosta de frustração. De onde vem a frustração? É um estado que a gente experimenta quando alguma coisa que a gente esperava muito não deu certo. Quando aquilo que a gente criou uma expectativa, criou uma fantasia, um desejo muito profundo, caiu por terra. Nós que somos seres desejantes, nós somos movidos pelo desejo. A gente tem desejo o tempo todo. E aí, consequentemente, alguns desejos não podem ser atendidos, porque quem muito deseja vai ter que lidar com frustração. Eu tenho um texto que eu falo sobre isso. Quem muito quer vai ter que aprender a lidar com frustração, porque não é tudo que a gente quer que a gente vai conseguir. Na nossa vida é assim. Para a criança também é. Então, quando a gente não consegue alcançar, né, alguma expectativa que a gente criou, a gente vivencia um estado de frustração. E esse estado de frustração, por trás dele, assim, tem algumas emoções. Quem assistiu aquela live em que eu falei sobre as 4 emoções básicas, nós temos 6 emoções básicas, mas na live eu falei sobre 4, lembra? Raiva, tristeza, medo e alegria. Por trás da frustração pode ter aqui, raiva, tristeza e medo. E aí a gente esquece que tem emoções aqui que a gente precisa lidar e às vezes a gente quer extinguir a frustração. Acaba, morre a frustração. Você não pode estar frustrado. Você tem que entender que isso você não pode. Por exemplo, a criança quer tomar um sorvete antes do almoço. E aí você explica que não pode, porque é hora de almoço. E logo ela vai almoçar, ela não pode tomar sorvete, ela pode tomar sorvete depois. E aí a gente fica implicado com o desejo da criança, a gente não aceita a criança desejar.
Eu convido sempre as famílias a aceitarem o desejo da criança. Dizer, tá tudo bem que você queira sorvete. Afinal, você é um ser desejante. Não precisa falar isso para a criança, tá? É só para a gente entender. Então, é importante a gente entender, ok, ela tá desejando. Quem nunca desejou comer sorvete antes da refeição, ou comer um doce, ou comer qualquer coisa, ou pular a refeição? Porque também tem isso. As famílias geralmente não suportam que as crianças desejem pular alguma refeição um dia ou outro. Embora a gente mesmo, por muitas vezes, pula refeições. Eu, particularmente, sou especialista em fazer isso. Eu adoro pular uma refeição ou comer alguma porcaria qualquer no lugar de comida. E por que eu não suporto que minha criança também tenha esse desejo? E aí, quando eu fico muito enraivecida com o desejo da minha criança, eu quero extirpar, assim, eu quero eliminar, excluir completamente o desejo. Eu quero matar o desejo da minha criança. Você não pode querer sorvete, porque você precisa entender que não é para tomar sorvete agora. Quem disse que a gente tem direito de exterminar, de excluir o desejo do outro? A gente pode apresentar a realidade, a gente pode e deve, como educadores que nós somos, apresentar a realidade para as nossas crianças. A realidade dentro dos valores familiares. Para uma família, tá ok de vez em quando inverter a ordem. Para outra família, isso é inegociável, não pode. E tá tudo bem, então investigue qual que é o valor da sua família. Não pode? Então você apresenta essa realidade. Filho, filha, é o seguinte, eu entendo que você queira. De vez em quando eu também quero. Mas olha, não pode. Pronto, não precisa matar o desejo da criança. Ai, Natúcia, mas aí ela vai fazer um escândalo, aí entra lá no que você falou, vai gritar, vai se jogar para trás, vai espernear, vai jogar coisas e vai... isso é o que vem depois. Mas o problema é que a gente nem espera chegar o que vem depois, a gente fica brigando com o desejo da criança, fica dando lição de moral, fica dando um blá 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 blá, querendo convencer a criança a não desejar. Só que depois, lá na fase adulta, você vai ficar impulsionando o seu adolescente, o seu jovem adulto, a desejar coisas na vida, a ter força de vontade, a ter determinação, a se jogar na vida. Você vai ficar desejando isso. Só que quando é criança, você não deixa desejar. Você, eu e os adultos que convivem com as crianças. Então é alguma coisa importantíssima que a gente tem que refletir. Não adianta aqui eu ficar passando estratégias para vocês, para a gente aprender a lidar com a frustração da criança, se a gente não compreender que criança tem todo o direito do mundo de se sentir frustrado, de ficar muito triste e desejar gritar quando aquilo que ela esperava muito não pôde ser vivenciado. Eu mesma estou vivendo um período, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguém comentando alguma coisa que eu vou contar para vocês. Eu estou vivendo um período, eu estou atravessando um período de frustração imensa. Estou vivenciando uma questão profissional, estou vivenciando um período de processo seletivo. Eu tinha criado uma expectativa a respeito de determinada pessoa e essa expectativa não nasceu hoje, nasceu há muito tempo. Mas essa expectativa não pôde ser concretizada. E eu estou tendo que lidar com aquilo que é. E eu estou tendo muita dificuldade para lidar com aquilo que é. Eu não tenho escolha. A situação é. Mas eu não posso me impedir de vivenciar o que eu estou vivenciando, de experimentar o que eu estou experimentando. Eu estou experimentando muita tristeza. Eu estou contatando tristeza. E aí tem uma frustração, mas por trás dessa frustração tem uma tristeza. O que eu faço com isso? Eu choro. Eu chorei muito ontem, eu já chorei hoje, eu estou me sentindo triste. E aí? Já pensou se alguém viesse para mim e falasse: você não pode estar frustrada, você tem que entender que não deu. Que não deu. Simplesmente não deu. Pronto, acabou. Não se discute. É verdade. Não deu. Mas eu queria que tivesse dado. Eu investi para que tivesse dado. Eu investi muito tempo, muito amor, muito afeto, muita formação. E não deu. O que eu faço com isso? Nada, eu não posso mudar. Mas eu estou me permitindo acolher a minha emoção.
porque realmente eu tô frustrada. Tem gente que diante da frustração, na fase adulta, quer gritar, quer jogar coisa, quer bater, quer se jogar no chão, quer bater o pé, quer fazer birra. Vocês já viram adulto fazer birra? Faz também. Tem adulto que faz birra. A maneira como a gente lida com a nossa frustração tem total relação com o nosso processo de amadurecimento. Quanto mais maduro nós estamos, mais a gente vai tolerar a frustração. Mas será que eu estou esperando que as pequenas crianças, as crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, saibam lidar com frustração? Será que eu não estou esperando muito? Então eu volto à minha pergunta. Fica aí com essa pergunta, que eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários. Natu, sou a Camila, estou passando isso com a Clara. Lembra de você? A gente já conversou, né? Aqui ao vivo. Ela sempre quer o que ela fala, para não se frustrar. Ela não aceita que não pode fazer as coisas no tempo dela. Verdade. Eu também não aceito, de vez em quando. E se você for se investigar, Camila, você também vai lembrar que você também não aceita. Você também fica muito chateado quando não dá para ter aquilo que você quer no seu tempo, né? Aí a pessoa que vivencia a religiosidade, ela vai buscar uma conexão como adultas, porque aí uma pessoa adulta ela vai buscar estratégias para superar a frustração. Então quem vivencia a religiosidade muitas vezes fala tudo no tempo de Deus, não é no meu tempo, eu preciso aceitar o tempo de Deus. Vocês que vivenciam a religião já devem ter dito isso talvez, ou já ouviram alguém dizer. Não é? A gente realmente tem que buscar uma estratégia, porque na verdade, a gente queria decidir no meu tempo, do meu jeito, no meu controle. E a gente não tem controle. E lidar com o processo de humanidade é essa dureza que é aí. Lidar com o processo de humanidade é essa dureza mesmo. Ter que enfrentar a frustração o tempo todo. E aí vocês estão aqui e acharam que eu ia ficar falando sobre as crianças, né? Eu peguei vocês. Eu enganei vocês. E vocês acreditam que essa live, né, o tema foi definido por mim no sábado. E o meu processo de frustração começou intensamente no domingo. É muito doido isso tudo. E aí a live já estava pronta, programada, a artezinha, eu mesma quem faço, aquela artezinha azulzinha, eu tinha feito já. E eu falei, uau, olha lá, vamos lá, olha o que eu tenho, sobre o que eu tenho que falar, sobre alguma coisa muito intensa que eu estou experimentando nesse período. Né? E eu estou experimentando isso assim, agora há pouco eu fui falar com umas pessoas a respeito do processo, né, que eu estou vivenciando, estava chorando agora há pouco, é isso. Né? Então vamos pensar sobre nós antes da gente exigir que as crianças saibam lidar com frustração. A Camila está dizendo que está se identificando com o que eu falo, acredito que a frustração é minha, da minha criança. É sua, é dela. A nossa frustração tem o tamanho da nossa idade, né? As das crianças têm o tamanho da idade delas, mas são igualmente importantes. Quando se trata de emoções, de sentimentos, de expressão, a gente não pode desvalidar. A gente não pode dizer que é menor. É porque, de criança, mas isso... olha que frustração, só porque queria um sorvete. Frustração é a minha na vida adulta, que queria determinada coisa e não consegui. Não, não é. A dela também é importante, a frustração da criança que queria o sorvete, que desejou muito aquele sorvete e não pôde conseguir aquele sorvete porque não pode, porque está fora de hora, é grande também, é imensa para ela. Às vezes toma conta do corpinho dela e ela não tem nada para fazer com aquilo, ela não pode trazer para a razão, ela não pode racionalizar, porque eu vou contar de novo de mim, gente, eu estou falando isso de todo o meu coração. Eu, no momento em que eu estou vivenciando, eu não dou conta de racionalizar e de ficar buscando o tempo todo, aceitar e pronto, tá bom, eu tô realmente buscando, sabe? Eu fico no meu mantra, entrego, confio, aceito, agradeço, eu repito isso para mim mesmo um monte de vezes, eu tô buscando isso, mas o fato é que eu continuo triste. E aí? Se eu não tivesse maturidade, talvez eu estaria deitada, eu ia ter desmarcado a live com vocês. Eu ia estar ali, mergulhada na tristeza, chorando muito. Realmente, estou experimentando, mas eu estou experimentando de um lugar mais maduro. Eu digo isso em relação a se eu fosse criança. Se eu fosse criança, eu ia estar muito mal. Às vezes eu ia ter feito uma febre. Às vezes eu ia ter ficado muito, muito chateada. Ia ter ficado chorando, ia perder sono, ia fazer muita birra, ia jogar coisa se eu fosse criança.
Então eu digo, conforme a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, a gente vai encontrando outras estratégias. E a gente não é tomado por aquela emoção. Eu estou me sentindo triste? Estou. Quem me conhece sabe. Hoje as pessoas no meu trabalho, só de me olhar, elas me abraçavam, assim, ofereciam o colo e eu deitava. É verdade. Quem me conhece sabe, mas eu tô lá, eu fui trabalhar, então, né, eu tô com as pessoas, eu tô aqui com vocês, eu sou capaz de vivenciar a emoção, atravessar, mergulhar, sair. Eu não tô tomada, a criança é tomada, porque ela é bem pequena. Pequenas crianças. Vamos exigir menos das nossas pequenas crianças. E aí a gente vai fazendo isso quando a gente permite, quando a gente se permite também vivenciar a emoção. Quando a gente também se permite atravessar um período. Quando a gente não fica querendo ir para a página 2. Porque nessa situação eu posso fazer de conta que eu aceito e falo, bora, vamos para a página 2, isso não é nada. E aí eu espero que a minha criança faça a mesma coisa. Então, no meu processo de maternidade, quando é que as coisas começam a ficar mais significativas em relação aos meus filhos? Quando eu começo a me permitir viver as emoções. Quando eu entro em contato com as minhas emoções, eu tolero que a minha criança, que os meus filhos também entrem em contato. Faz sentido isso para vocês? A Lívia está perguntando qual que é a diferença entre lidar com a frustração ou permissividade. Lívia, sua pergunta é incrível. Eu agradeço muito que você tenha feito essa pergunta. Gente, eu só vou olhar aqui uma coisa. Eu tô com a bateria descarregando e eu tô com o celular no carregador, mas não está carregando. Então, vocês me dão um segundinho que eu vou aqui ajeitar esse carregador pra gente não ter a live caída. Pera aí, tá? Já vem. Tô aqui mexendo. Deixa eu ver se ela vem aqui carregar. Não tá carregando o meu carregador. Pera. Vamos pôr direto. Eu tô com uma extensão aqui. Deixa eu ver se agora foi. Continua não carregando. Não tá carregando. Eu vou ter que levantar. Daqui a pouquinho, a hora que der uns 5%, eu levanto e vou buscar outro carregador que tá lá no meu quarto, tá bom? Porque senão a gente cai aqui com a live. Deve ser algum probleminha aqui no meu carregador. Então, vou responder a pergunta da Lívia, que foi muito importante. A Lívia pergunta assim, qual que é a diferença... Ai, saiu aqui do eixo. Qual que é a diferença entre lidar com a frustração ou ser permissivo? Então, Lívia, no caso do sorvete, vou ali voltar para aquele caso do sorvete que é bem palpável, né? Se os valores da sua família são de que a criança não pode tomar sorvete antes da refeição, se você for permissiva, o que você vai fazer? Você vai falar, ai, tadinha, você vai burlar a regra que está construída pela tua família. Você vai dizer, ai, tadinha, ela tá vivendo uma frustração tão grande, ela não pode vivenciar essa frustração, porque, ai, ela tá sofrendo e é tão triste ver ela sofrendo desse jeito. Quer saber, filhinha? É o seguinte, Tó, é filho que você tem, né, Lívia? Tó, filhinho, tó o sorvete. Pronto, passou. E aí, aquilo que a gente falou, acho que na live passada, né? Aí você torna a pessoa insensível, porque você não permite que ela sinta. Aí você tá tornando a pessoa insensível. Isso é ser permissivo. Né? Agora, pode ser que a tua família flexibilize essas coisas e que não seja uma permissividade, é que você está flexibilizando mesmo. Fala, pera lá, deixa eu fazer umas contas aqui. Nossa, hoje a gente acordou muito tarde, né? Nós tomamos café tarde, você não deve estar com fome de comida. Ah, pera lá, hoje é sábado. Deixa, vamos, desce o sorvete aqui. Você está quebrando as regras, mas de uma forma flexível, porque você realmente entendeu que naquele dia pode. Não é porque você está sentindo peninha, porque a criança está sentindo tristeza ou raiva por não ter conseguido o desejo, né? Conquistar ali, alcançar aquele desejo. Então, aí você não está sendo permissiva, você está sendo flexível. Então, aí, quando eu decido que não pode mesmo, eu estou sendo gentil. Quando? Porque vocês sabem o tanto que eu falo sobre gentileza e firmeza, né? São aspectos da disciplina positiva. Você está sendo gentil quando você diz, olha,
Eu sei que você quer muito. Você está sendo gentil ao respeitar o desejo da criança. E você está sendo firme ao manter o não, mesmo diante das expressões. Aí, Natúcia, mas o que eu faço se a criança se joga para trás, grita, bate pé? Aí são diversas as estratégias. Vocês lembram da estratégia da neutralidade amorosa? Em que você silencia e deixa a criança expressar do jeito que ela está expressando, especialmente se for em casa. Se for na rua, mas Natúcia, ela deu um piti, minha criança deu um piti homérico no meio da rua. Lembre que ela é uma pequena criança. Às vezes ela está tendo uma descarga emocional através do corpinho, as emoções atravessam como um movimento no corpo e ela se chacoalha e se joga para trás como um processo de regulação. As crianças às vezes vivenciam essas intensidades para regular, como às vezes a gente chora para se regular, às vezes a gente quer gritar para se regular, a criança faz isso. Só que ela faz isso sem filtro, porque quantas vezes você tem vontade de gritar porque você está muito frustrada, mas aí você coloca um filtro social e fala, opa, não pode, uma mulher adulta como eu não pode gritar aqui no meio da rua porque não conseguiu determinada coisa. Então a gente põe filtro social, as crianças não põem. Aí a gente vai ter que lidar com aquilo. Se eu estou na rua, ela é uma pequena criança, eu sou então maior do que ela, eu a contenho, pego no colo. Se ela se aconchegar no colo, são exemplos, viu gente? Cada um conhece sua criança e sabe das estratégias possíveis. Mas esse aqui é um exemplo. Se você pega a sua criança, coloca ela no teu colo, ela se aconchega. E ela se acalma. Às vezes não. Você fala, Natúcia, porque você não conhece minha criança. Sim, talvez eu não conheça a tua criança, mas eu tenho aqui em casa umas crianças. Eu lido bastante com elas. E eles também são muito intensos. Se estiver muito brava, às vezes é importante dar um tempo. Pode ser que não, que eu tenha que pegar porque imediatamente eu preciso ir embora. E aí eu levo aos berros pro carro. Por quê? Porque ela é uma pequena criança e eu sou um adulto. A pequena criança vai ser contida pelo adulto e vai ser levada. Ok? Então depende de cada situação. A gente não tem uma receita mágica, mas que nós somos capazes de conter uma criança que está se expressando intensamente quando se faz necessário. Nós somos. Não, Natúcia, não precisa, posso deixar, eu tenho um espaço ali, dá para eu deixar a criança expressar, chorar e colocar para fora toda aquela intensidade de emoção que ela está sentindo. Que se ficar dentro, e se a gente ficar fazendo ela engolir aquilo tudo que ela está sentindo, para algum lugar vai. E para que lugar que é melhor ir? Ficar para dentro? Ou... quantas vezes a gente precisa expressar o fato de eu estar aqui compartilhando com vocês que eu estou vivenciando um processo muito doloroso já me alivia. Eu tenho certeza absoluta que eu vou sair dessa live muito melhor do que quando eu entrei aqui, porque eu estou tendo um espaço para compartilhar. Eu coloquei para fora. E quantas vezes a gente quer fazer a criança engolir o que ela está sentindo? De diversas maneiras. Ou dizendo com autoridade, não pode chorar, não precisa chorar por causa de um sorvete. Ou sendo permissivo. Tô o sorvete. De um jeito ou de outro eu não tô deixando sentir. E aí, eu vou repetir, vou falar disso muitas vezes, estou criando insensibilidade. Estou tornando as pessoas insensíveis. A Suelen está dizendo aqui que acha que não sei lidar com o choro, às vezes acabo cedendo quando preciso. Quando acabo cedendo quando não devia. Ela estava fazendo uma correção aqui já. Então, Suelen, é provável que o choro do seu menino toque aí num lugar seu de muita dor também. Às vezes a sua criança foi tão reprimida. É só uma suposição, né, Suelen? Eu não te atendi ainda. Você já me procurou, mas a gente ainda não se falou pessoalmente, né? Mas são suposições que são comuns a muitas pessoas. As historinhas se repetem muito. Na maioria das vezes, nós, enquanto crianças, fomos tão reprimidos nos nossos desejos e expressões. Nas expressões sempre. Desejo, então, nem se fala. A criança não podia desejar na nossa época, não. Né? E aí a gente não dá conta de sustentar o desejo do outro. A gente não suporta mesmo. E aí o choro do outro machuca a gente. Então por isso que o trabalho de autocuidado, de autoconhecimento é sem fim.
E se vocês fizerem uma maratona pelas 11 lives anteriores, vocês vão se lembrar, e tem pessoas aqui que estão comigo assim, ó, fielmente desde o princípio. E todas as vezes a gente volta nesse assunto. Só que não é voltar, ficar repetindo. A gente volta acessando várias camadas, vários níveis. Cada pessoa acessa um nível, né? A Dani está dizendo que anda triste porque o filho se cobra muito, pois não anda conseguindo fazer algumas coisas. Ele mesmo se cobra e chora quando não consegue realizar algumas atividades novas. E isso me quebra. Nossa, Dani, poxa, eu imagino que deve ser muito difícil ter que lidar, né, com essa frustração agora de uma outra natureza, né? Mas também, na verdade, ela tem a mesma natureza. Ele cria uma expectativa de que quer fazer determinada coisa de determinado jeito, deve colocar um peso grande aí, né, uma cobrança grande sobre si mesmo e fica muito frustrado quando aquilo não sai do jeito que ele esperava, né? E aí a gente vai amadurecendo conforme a gente vai lidando com a frustração. Esse é o fenômeno lindo que acontece. Então ele lida com uma frustração, ele, eu, você e todos nós. E essa frustração, ela não nos mata, mas sim nos fortalece. E a gente sai mais amadurecido para viver uma nova frustração, porque a vida é o quê? Impermanência completa. E impermanência causa o quê? Frustração o tempo todo, porque aquilo que eu desejo não está sob meu controle o tempo todo. Quase nunca, quase nada. Não sei o que está sob meu controle, sabe? São pouquíssimas coisas, todas as outras escapam pelos nossos dedos. Então a gente precisa aprender a vivenciar a frustração como? Vivendo frustração. E a gente não quer deixar os nossos filhos se frustrarem, ou porque a gente não suporta o choro deles, ou porque a gente reprime. A gente não suporta o desejo deles, por exemplo, né? A Diane disse que vive isso frequentemente aqui, da neutralidade amorosa. Ai, que lindo, Di, que gostoso. Preciso ler sobre essa neutralidade. A Carol, eu fiz uma live bacana sobre isso, tem um texto também, depois você pode pesquisar ali, faz pouquinho tempo. Mas, olha, bacana, vale a pena porque é uma estratégia muito legal. Vou até falar sobre neutralidade amorosa naquele evento que eu fui convidada para fazer a abertura em novembro, dia 23 de novembro. Vou falar da neutralidade como uma estratégia para lidar com as emoções das crianças. A Dita dizendo que às vezes nós adultos não damos conta do choro delas e queremos que elas parem. Exatamente, a gente quer que elas parem porque o choro delas, né, lembra o nosso choro entalado, reprimido, que a gente não teve espaço, que muitas vezes até hoje na vida a gente não tem espaço de expressar. A Rúbia disse que aqui eles são habilidosos, quando querem atenção choram. Ah, sim, né, o choro é uma habilidade que eles já nascem com ela, né? Então, que bom que eles façam uso. Aí é bom que a gente também vá convidando eles a usarem outras estratégias, né? Claro que como? Atendendo eles de outras maneiras também. Acabei minha live e vim aqui assistir a sua. Ai, Ari, que delícia! Sempre você por aqui, gostoso. Ana Paula, o que mais me incomoda é o choro, é o fato de não conseguir controlar a criança. Ai, esse nosso desejo desesperado por controle, né? Eu sei bem, porque eu sou muito controladora, Ana Paula. E os nossos filhos, sobre os nossos filhos, e aliás, sobre ninguém nós temos controle. O papel nosso enquanto educadores não é controlar os nossos filhos. Nosso papel é conhecê-los e ajudar a eles se conhecerem, porque quanto mais eles se conhecerem, melhor eles vão ser como pessoas para esse mundão aqui, né? Aí, deixa eu ver, a Carol disse que vai ler, uma pena que estou tão longe. Ai, que pena, Carol. Você pode indicar alguns livros sobre comportamentos dos pequenos? Michele, eu indico, você está chegando por aqui hoje, né, a primeira live, eu indico que você assista algumas outras lives, leia alguns textos, ali no meu Instagram tem bastante conteúdo, porque para a gente estudar sobre o comportamento das crianças, o melhor caminho é começar pelo nosso próprio comportamento.
E eu poderia indicar uma lista de livros que eu já estudei como educadora, mas eu posso te dizer que nada melhor do que você conectar com a tua própria intuição, com a tua própria percepção, com as suas próprias emoções. Você assistir a live que eu fiz na semana passada, que teve sim uma participação imensa das pessoas. Gente, foi semana passada ou foi a live 10? Acho que foi a live 10 que eu falei sobre as emoções. Sobre as 4 emoções básicas. Se você aprender a lidar e a contatar com essas emoções em você, você vai encontrar um caminho lindo de fazer isso com seus próprios filhos. Lembra que eu falei para vocês que eu ia ter que buscar um carregador quando tivesse mais ou menos em 5? O carregador que eu tenho aqui não está funcionando e eu tô com 5% de bateria. Eu vou pedir para vocês me esperarem, não saiam daqui, porque eu volto. Tá bom? Eu venho aqui já, eu vou tirar o microfone e vou lá buscar o carregador. Já venho. E aí a gente vai falar sobre essa expressão que as crianças vivenciam, como que elas se expressam e como que a gente pode contornar essa expressão toda, tá bom? Pera lá. Estou eu aqui de volta. Vamos ver se agora o carregador funciona. Ai, que dó. Esse não tá funcionando. Eu acho que eu tô com problema, então, no celular, porque se eu já troquei de carregador e ele não está funcionando. Vamos ver. Ou é a tomada que deve estar desconectada. Vou em outra tomada e vocês vêm comigo. Vamos caçar aqui um jeito. Pronto. Era a tomada. Minha extensão estava fora da tomada. Que beleza. Bom, então, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se vocês fizeram algum comentário. Difícil essa necessidade nossa de controle, né? Muito difícil. Especialmente a nossa dificuldade, Nath, de lidar com a frustração e das crianças também é a grande dificuldade de lidar com aquilo que é. Aquilo que é. Especialmente aquilo que se expressa nos momentos em que a gente menos espera. Você fala, poxa, estava dando tudo tão certo e de repente, puf, o mundo caiu. Pronto, frustração imensa. A criança não lida com frustrações existenciais, assim como nós adultos, né? Mas ela lida com questões muito intensas também, quando as pequenas coisinhas que ela desejava caem por água abaixo. Um dia eu atendi uma mãe, eu achei tão interessante. Aquela nossa conversa foi muito esclarecedora para ela e muitas coisas mudaram. Vou fazer um relato aqui e depois eu conto aqui para vocês. Eu leio alguns comentários que estão chegando agora. Ela ela levava a criança dela para fazer balé no shopping, ali na escola da Lígia. Quem mora aqui em Rio Preto sabe. É uma escola que fica no Iguatemi. Iguatemi, um shopping. Shopping. Pertinho da escola tem uma loja de brinquedos e tem uma piscina de bolinha imensa ali que fica no mesmo andar. Então o caminho para chegar na escola passava, né, atravessava... Opa, tô sem o microfone, vou colocar aqui de novo. Esse caminho atravessava uns lugares assim, muito atrativos para a criança, né? E aí ela combinava todos os dias antes de sair de casa que não haveria brinquedo. E não haveria comida também no shopping. E que não ia haver também piscina de bolinha, que estava indo para a aula de balé. Bom, aí você entendeu? Criança, entendi. Você não vai pedir nada, não vou pedir nada, fica tranquila. Era como se a criança estivesse respondendo assim, ela concorda. Mas, eis que chega no shopping, todo dia, havia um processo de birra muito grande na hora de ir embora, porque ela queria atravessar e passar pela loja de brinquedo, queria passar pela piscina de bolinha. E aí a mãe começou a ficar muito brava com ela mesma. E ela me dizia, Natúcia, eu disse para ela que ela não ia mais usar o tablet. Eu tirei o tablet dela porque ela não me obedece, ela combina uma coisa, mas ela não cumpre.
Sabe quantos anos tem a pequena criança? E eu me permito partilhar esse caso porque a pessoa que eu atendi, ela realmente já me permitiu, já partilhei esse caso numa outra vez com autorização dela. E aí, então, ela combinava de que ia tirar o tablet, fazia essa troca, né? Então, se você não se comportar quando a gente for para a aula de balé, você vai perder o tablet, você perdeu o merecimento. E aí, o convite que eu fiz para ela durante o atendimento foi dizer, olha, veja só, você acha que aquela escola belíssima, uma linda escola, uma escola ótima, você acha que ela está ali localizada por acaso? Ah, sim, é um ótimo ponto, ok, mas é dentro de um shopping. Você acha que um shopping ofereceu por acaso aquele ponto? Bem pertinho da loja de brinquedo, bem pertinho da piscina de bolinha, um lugar onde haveria circulação de criança e família o tempo todo? Qual é a lógica? Quem é vítima dessa situação? Nós todos, especialmente a criança. Ela pode até te dizer que vai corresponder à sua expectativa. A mãe, então, tem desejo, porque a mãe e pai têm desejo também, nós somos seres desejantes, de que a criança vá, assim, ó, direto e reto para aula de balé. A criança diz que quer corresponder ao desejo da mamãe, porque os nossos filhos desejam muito corresponder aos nossos desejos, às nossas expectativas. Só que nem sempre eles dão conta. Porque diante daquela tentação toda, ela não conseguia. Então a gente vai tirar o tablet dela porque ela deseja outras coisas? Ou a gente pode compreender que de fato ir ao shopping várias vezes por semana ou no mês, né? Porque vamos supor que vá na aula de balé 2 vezes por semana. Então ela teve que ir ao shopping 2, 4, 6, 8 vezes. Se eu fosse ao shopping 8 vezes ao mês, certamente eu ia desejar consumir muito mais do que se eu não fosse ao shopping. Eu, se fosse ao shopping focada, por exemplo, eu preciso pagar uma conta, vou ao shopping na lotérica. Só se eu fizer assim, ó, colocar, como chama aqui, de cavalo, de não olhar para o lado, porque eu quero olhar a vitrine, quem sabe eu acho uma promoção, uma coisinha que eu gosto. Nós adultos, a gente não dá conta de lidar com essa situação. Por que a gente acha que a criança tem que lidar? Aí tá bom, Natúcia, ok, já entendi que tá tudo bem ela vivenciar a frustração, mas o que eu faço então? A orientação que eu dei é, adianta tirar o tablet dela, porque ela deseja? Ou a gente pode pensar em outras estratégias. Por exemplo, vamos avisá-la de que realmente é muito difícil passar pelo shopping e não desejar comprar nada. Às vezes só o fato de você conversar com ela a respeito desse desejo que não pode ser atendido, pode aliviar. Não que ela nunca mais vai desejar, mas pode ser que alivie. E o relato que eu tive depois é que é verdade. O fato de permitir que ela sentisse desejo, afinal, a escola era ali. Pronto, ia desejar mesmo. Entendem? A diferença entre ser permissiva e lidar com a frustração, como a Lívia perguntou, seria permissivo se ela dissesse, ai, tadinha, ela é vítima dessa situação, né? Da escola tá dentro do shopping. Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa situação. Passo na loja de brinquedos e compro um presentinho de R$10. Nem vai me pesar, no final do mês nem faz diferença. Isso é permissividade. Respeito à criança é entender que tá tudo bem ela sentir desejo. E a gente não precisa atender o desejo dela o tempo todo. Deixa eu ler os comentários de vocês, mas essa história aí fica como exemplo. E aí, gente, parece que fica tão simples a Natúcia falar, quem disse que a criança não vai chorar? Eu disse a ela, se ela chorar muito, você pega no colo e leva direto embora. Não fica passeando, dando rolezinho no shopping. Avisa, nós vamos direto para a escola, saindo da escola, nós vamos direto para o carro. Entendem? E aí pode ser que ela chegue no carro e chore, grite. E aí o que você faz? Falei, deixa ela chorar e gritar. Ela tá expressando a raiva toda dela, a frustração toda dela de não poder ter o brinquedo que ela queria. Mas aí isso não vai durar para sempre. Ela vai amadurecer. Cada vez mais, ela lidou com uma frustração, amadureceu. Outra frustração, amadureceu mais um pouquinho. Outra, e esse caminho não tem fim. Porque nós adultos também vamos viver esse mesmo processo. Só que com outros recursos. Vamos ver o que a Brenda disse. A Brenda falou que hoje meu filho passou por uma forte frustração e pela primeira vez eu senti que estou no caminho certo. Que bom, Brenda!
Você sentiu isso, que gostoso. A Nicole disse que com a criança autista as emoções são muito intensas. Tenho muita dificuldade em mantê-lo calmo e transmitir firmeza e gentileza. Nicole, isso seria no ambiente profissional? Posso te dizer que as emoções são intensas, Nicole, para todo ser humano. Para todo ser humano. E cada ser humano, não porque é autista ou porque tem um desenvolvimento típico, isso independe. A forma como as emoções se apresentam para cada indivíduo é única. Uma criança com desenvolvimento típico pode vivenciar, depender do temperamento dela, porque isso vem de fábrica, né? Tem crianças que vêm com um temperamento muito intenso. A Isa Minatel vai falar disso naquele evento lá que eu vou participar em novembro. Aí vocês vão perceber que, determinados temperamentos tendem a expressar frustração de determinadas maneiras. E isso é muito individual. E aí eu só te convido a, Nicole, porque imagino aqui que não seja filho, né? Nicole deve estar falando de alguma situação profissional. Te convido a perceber essa pessoa como pessoa, independente do estado ou da condição, né? Juliana, como lidar com a frustração durante o desfraude para não atrapalhar todo o processo? Ju, sobre o processo de deixar fralda, eu acho que vou precisar fazer uma outra live ou uma consultoria. O que você acha? Porque aí é muito específico, aí eu vou precisar entender como que você está vivenciando esse processo, se é no ritmo dele, se é no ritmo da família, se é por condicionamento, ou se você está respeitando o ritmo individual, e aí tem toda uma intenção a depender da maneira como você escolheu. Te convido, tá bom? Estou à disposição, qualquer coisa você me manda um direct e a gente marca um horário. Aí você pode ir lá na escola e eu faço esse atendimento a você e a sua família. Andréa, existe uma idade que a criança esteja mais madura para lidar com as frustrações e os ataques diminuam? Ou depende mais da maneira como nós pais lidamos e ensinamos? André, é uma soma entre temperamento da criança, entre aquilo que o ambiente proporciona, que seria aí, como você disse, o que os adultos ensinam, porque o ambiente vai ensinar a postura dos adultos. Os adultos que toleram mais a frustração em si mesmos também têm condições de deixar a criança aprender a tolerar mais, porque dá tempo, dá pausa, silencia, né? Ao invés de ficar falando. Então tudo vai depender dessa soma. Não existe assim uma idade em que isso se resolve. O que vai acontecendo é que conforme as crianças vão crescendo, elas vão aprendendo a vivenciar algumas estratégias. Então elas vão aprendendo a buscar estratégias, como eu disse, da nossa vida adulta, né? Alguns adultos lidam melhor do que outros em relação às frustrações, né? Às vezes a mesma situação vai causar uma reação num adulto e outra em outro adulto. Então isso depende muito do desenvolvimento de cada um. O que eu posso te dizer é que com o tempo, 5, 6, 7 anos, as expressões tendem a ficar mais socialmente aceitas. Isso é verdade, mas a gente tem que tomar cuidado para perceber se lá pelos 5, 6, 7 anos não é que as expressões estão socialmente aceitas, mas que elas estão reprimidas, porque as crianças vão aprendendo também a reprimir, a depender daquilo que o ambiente permite. Se eu percebo que o ambiente da minha família, da minha escola, não tolera a minha frustração, para eu sobreviver a esse ambiente é melhor eu fazer de conta que eu nem tenho frustração. Então crianças que se tornam super boazinhas, às vezes não significa que elas não sentem frustração, é que elas desenvolveram uma estratégia, um mecanismo de defesa para sobreviver, para serem aceitas dentro daquele ambiente familiar. Porque uma criança que se expressa pode correr o risco de não ter mais o papai e a mamãe. Ontem ainda estava numa loja, no shopping, e aí uma mãe muito cansada, estressada, nitidamente precisando de rede de apoio, levou sua criança ali de torno de 2, 3 aninhos para fazer várias compras no shopping, resolver várias coisas. Você via que a pessoa estava desesperada mesmo, sabe? E aí a criança demandando, né? Criança de 2, 3 anos não quer ficar parada e ela precisando resolver uma situação no celular e então ela grita de que, gente, alguém quer essa criança porque eu tô doando essa criança.
ela estava realmente muito alterada. Mas essa criança pode tomar isso como uma mensagem de que é muito perigoso se movimentar, é muito perigoso se expressar, porque senão ela pode ser abandonada. E aí ela pode criar uma estratégia de sobreviver ficando boazinha. Deixa eu ficar boazinha para eu ser aceito. Então a gente tem que perceber se a falta de expressão das frustrações não se refere a um ambiente muito repressor. Porque aí eu não quero, né? Eu quero que minha criança aprenda a lidar com a frustração, mas eu não quero que ela seja reprimida. Não é assim? Rúbia, aqui o grande desafio é que um começa a chorar e os outros dois também começam. E aí fica tenso. Tem alguma dica de como conduzir? Rúbia, eu sempre falo com você, né? Você tem um grupo em casa, são 3 crianças bem pequenas, mais 2 adultos. É permitir que eles chorem, é porque eles estão se envolvendo com as emoções uns dos outros. É dar espaço para que isso aconteça, sem haver desespero, buscando uma conexão consigo mesma no momento em que eles estão chorando, percebendo em que lugar que toca em você, que sensação física você tem, onde que o seu corpo avisa sobre suas emoções, porque pode ser que você sinta tristeza ao vê-los chorando, pode ser que você sinta raiva, pode ser que você sinta medo. E às vezes você não sabe identificar quais são essas emoções, mas o seu corpo te dá sinais. Um aperto no peito, que é uma angústia. Isso é particular, viu? Tô falando de mim, que eu fico muito angustiada, eu posso perceber que tô triste, meu peito fecha, minha respiração fica curta. Vai se percebendo enquanto eles choram. Vai olhando para você. Porque muito mais do que isso, o que mais a gente pode fazer? Fazer alguma coisa para que eles parem? Distraí-los? Não vai valer a pena, né? Deixar eles entrarem em contato com o que eles estão sentindo e estar disponível para quando eles precisarem. Porque é isso que a gente tem que fazer para os nossos filhos, dar espaço e estar disponível. Porque em algum momento eles vão precisar de nós, inclusive do nosso silêncio. Quando a gente oferece o silêncio é porque eu estou disponível a silenciar. Não é porque eu estou indiferente. E quem começar a acompanhar o que eu falo sobre neutralidade amorosa vai entender que é disponibilidade para estar presente silenciosamente. Não é indiferença, não é abandonar chorando. Meu filho de 2 anos, sempre que fica frustrado, joga longe tudo que vê pela frente. Como proceder nesses momentos? Dri, é o seguinte, eu costumo dizer que a gente precisa permitir que as crianças entrem em contato com as emoções, permitir que elas vivenciem as emoções, mas educar as expressões. Jogar coisas, jogar tudo que vê pela frente, não pode. Definitivamente não pode. Então eu vou lembrar que a criança, com certeza a sua criança é uma pequena criança, lá tem 2 anos, ele é uma pequena criança que está tentando jogar coisas e eu sou uma pessoa adulta que impeço que ele jogue. Como? Gritando, colocando de castigo, chacoalhando, dando palmada? Não. Agindo com neutralidade amorosa, sem dimensionar aquilo tudo, mas segurando firme, agindo com gentileza e firmeza. Você pode sentir raiva, mas jogar coisas não pode, com firmeza. Se eu disser assim, filho, amor, lindinho da mamãe querido, filho, não joga coisas, lindo. Mamãe já disse, quebra. Ai, para, assim a mamãe vai ficar muito triste. Não faz, não. Isso não resolve. Firmeza é curto e não grosso. Não pensem que eu ia falar grosso. Curto, objetivo, direto, seguro. Isso sim traz resultado. Mas de maneira respeitosa. O respeito começa com permitir que ele sinta raiva. Dani, vi que a maioria das mamães aqui relatam frustração dos filhos em relação a birras, etc. Já o meu reage com um certo choro de sentimento quando não consegue brincar de algo que deseja, por exemplo. Ah, sim, olha, teve uma outra pessoa que falou que a criança não estava conseguindo fazer determinadas coisas e ele se frustrava. Mas o lugar de onde vem essa frustração é o mesmo, daquele que expressa com um grito, com um choro, alguma coisa que desejava. É de um desejo, né? Então ele desejava brincar de alguma coisa
E aí ele não consegue, né? Acho incrível como você nos fala para evitar uma emoção, mas sim nos mostra como trabalhar esse sentimento e a forma de expressá-lo. Ai, Pedro, que lindo você tá por aqui de novo. Ah lá, então, Dani, você está dizendo que ele não consegue brincar de algo que ele deseja. Olha lá, que linda, você já usou a palavra, ele deseja. E aí ele não consegue. Desejo frustrado, expectativa frustrada. E aí, frustração. Então, tudo tem a mesma natureza. O que a gente faz? Da mesma maneira, valida, que você queria muito brincar daquilo, né? Não deu. Você fica chateado. Eu também ficaria chateado se fosse você. Você valida, mesmo que ele não esteja expressando com intensidade, choro, mas é muito importante validar. Lívia, como lidar com a frustração pela demora em chegar um irmãozinho? Ai, Lívia, é importante liberar a sua criança para ir brincar. Fala muito disso para ele. Fala, filho, a nossa família está completa como ela é. Você pode brincar. Vai brincar. Cuida da tua vida, cuida da tua infância. É isso que você tem que estar liberando, né? Não precisa dizer assim literalmente, mas provavelmente ele está se ocupando de uma situação que é tua, do teu esposo, que tem a ver com o universo dos adultos. Porque as crianças, mesmo que sejam filhas únicas, elas podem se sentir inteiras. Elas precisam ter a nossa permissão interna de que elas não tomem para elas os nossos problemas. Então a gente precisa ficar no lugar do adulto e dizer: isso não é problema teu. Você está livre para ir brincar. O papai e a mamãe cuidam disso. Porque a gente não pode relacionar, né, a chegada de um irmão à correspondência de um desejo da criança. Pode ser que ele esteja muito frustrado, porque deseja muito. Mas a gente pode apresentar para ele, validar, sim, você quer muito, mas agora é seu tempo de brincar. Né? E não dimensionar o desejo, que eu já sei que você está fazendo tudo isso. Então, só estou aqui reforçando o que você já faz para você se sentir mais segura de continuar nessa linha. Tome isso como uma situação do adulto e libere ele da solidariedade de vivenciar o processo dos adultos, como você já faz. Dani está dizendo que o filho dela é tímido, precisa melhorar pouco coordenação motora fina e acaba que ele não consegue e percebe dizendo: não consigo. Nossa, tenho que aprender a controlar os sentimentos em mim. O dia ajuda. Dani, faz o seguinte, faz um exercício. Aqui você colocou que ele está precisando... Ai, meu Deus, nossa live está acabando. Então, ele está precisando melhorar um pouco a coordenação motora fina. Olha, você, bem profundamente, aquilo que ele já tem de muito, muito bom. Escreve, faz um inventário das coisas que ele já consegue fazer e passa a olhar para isso. Talvez isso mude muito a maneira como ele vê aquilo que ele ainda não consegue. Pedro, e como separar esse caso de deixar chorando para a hora de intervir e conversar? Pedro, vou anotar isso aí, vamos falar disso? Vamos falar disso, né? Numa outra live, porque, gente, a live tá acabando! O nosso tempo tá acabando, tem 2 minutinhos para eu ficar aqui com vocês. Eu, de verdade, vou aqui anotar como separar essa história de deixar chorando, que pode parecer indiferença, né, Pedro? Com a hora de intervir e conversar. Carinho e firmeza, a Lourdes está falando, sem sentimentalismo e chantagem emocional, isso aí. Adorei a questão de oferecer o silêncio sem olhar como algo que marque indiferença, mas como algo que precisa ser oferecido naquele momento. Muito legal a reflexão. Isso aí, vamos ampliar essa reflexão então numa próxima live. O livro da disciplina positiva fala, descreve bastante sobre isso. E isso, Karina, eu falo muito pautada nesse livro da disciplina positiva. Todos os aspectos aqui que eu trato, muitos deles, né, a maioria deles estão pautados nesse livro. É isso aí. Gente, que delícia essa live com vocês, com uma pequena interrupção aqui, técnica, mas olha, vamos continuar falando desse assunto. Quem sabe na próxima semana a gente volta a tocar nele. Vocês podem me enviar as dúvidas se tiverem, se ficou alguma coisa aqui para trás. Viu? Vamos continuar conversando até na segunda-feira que vem. A Gabriela tá dizendo que é a primeira live ela amou.
Que gostoso! Então vem para as próximas, acontece toda segunda-feira às 9h30, tá bom? Hoje nós batemos aqui o recorde, ó, vai cair em 10 segundos. Boa semana para vocês, obrigada, muito, muito, muito obrigada pela companhia. Como eu disse, tenho certeza que eu tô saindo dessa live muito mais confortável do que quando eu entrei. Beijo, tchau!